Desculpa, Dan, antes de você chamar o Chico, só informação importante, Fernando Diniz agora respondeu sobre o porquê não convocar o Lucas Paquetá, se tem a ver com a investigação de possibilidade do jogador estar envolvido na Europa em esquema de apostas. Ele disse que não é um pré-julgamento, mas que nesse momento é melhor o Paquetá resolver questões pessoais e, se for o caso, depois volta à seleção. Vamos chamar ele então, já falei o nome, já anunciei que ele estaria por aqui, quero saber a repercussão dessa convocação com o Chico Garcia, comentarista aqui da Band News FM. Chico, primeiro, e a maior repercussão que a gente recebeu aqui foi, lógico, do nome do Neymar. Uns criticando, outros falando que não, é definitivamente um nome que não pode faltar na lista, que está no coração do brasileiro. Quero saber se está no coração e na seleção do Chico também. E aí, turma, tudo bem? Beleza? Beleza, boa tarde para todo mundo, né? Eu consegui estacionar o carro aqui no lugar seguro, tudo certo, para poder... Estava ouvindo vocês aqui, ouvindo a convocação do Diniz, a primeira, do técnico interino da seleção, mas para muitos o provisório definitivo, né? O cara que vai chegar e a gente não sabe exatamente como vai ser o trabalho dele e a situação em relação ao Ancelotti, então muitos palpites, o meu inclusive é esse, de que o Diniz chega até a Copa de 2026. E é o primeiro trabalho, a primeira convocação, pensando nesse novo ciclo, e com pouquíssimas novidades, né? Uma base já mantida, acho que era natural na sua primeira convocação, a gente ter uma ideia do que vai ser o trabalho dele a partir de agora, e ele não ousando tanto assim. E por isso o nome do Neymar está presente, né? Por mais que a gente possa, sei lá, entender que o Neymar sai do futebol europeu para ir para uma Arábia Saudita extremamente valorizada, com craques e estrelas nesse momento, para muitos ele decresceu no futebol, acho uma bobagem, pelo menos nesse momento. A gente não sabe qual vai ser a performance dele lá, sabemos que o nível competitivo, apesar dessas estrelas todas, vai ser muito diferente em relação à Europa, mas muito parecido, na minha opinião, do que ele encontra no campeonato francês, por exemplo. Agora, o Neymar, pela sua qualidade na seleção brasileira, é um cara imprescindível. E conhecendo o Fernando Diniz, por tudo que ele já falou a respeito do Neymar, era impensável ele não convocar o Neymar, a menos que ele não tivesse condição física. E ele tem, então, acho natural a chamada dele. Muita gente ficou pensando em quais jogadores do Fluminense ele levaria. E ele não leva nenhuma novidade, na minha opinião. Até acho que o Samuel Xavier, lateral direito, destaque do Campeonato Brasileiro, poderia ter aparecido. Mas ele busca jogadores mais afirmados e talvez até o do Wanderson, ex-Grêmio, que está no Mônaco da França, como uma espécie de experimento, e acho super natural, porque é um lateral talentosíssimo. Mas se ele chamasse o Samuel, daria uma gritaria, eu acho, aqui no Brasil, mas eu não acharia injusto. E o Nino que ele convoca, o André, e tem mais um do Fluminense, né? Acho que é o Nino e o André. Não, são esses dois. Só os dois, Nino e André. No Brasil... Isso, e aqui do Brasil, o Bento também, goleiro do Atlético Paranaense, que não acho errado também, por mais que a gente, poxa, o Everton ou o Lucas Perry, que está fazendo um campeonato espetacular pelo Botafogo, entendo a chamada do Bento, como dos outros dois, que também fazem parte de uma base, né, o Alisson e o Ederson. Pouquíssimas surpresas, assim, pouquíssimas novidades de um sistema que se mantém, de um treinador que está, enfim, começando o seu trabalho, dividindo atenções com o seu próprio Fluminense, mas eu acho que mais para frente a gente vai poder ver o Fernando Diniz ousando. Tem um outro detalhe, né, gente, que é a data FIFA, que ela é um pouco cruel, né, porque a gente está tentando se adequar a ela, mas a gente sabe que o campeonato ele não para, ele pode não acontecer no dia da data FIFA, mas muitas vezes tem rodada no dia seguinte. E aí o jogador que atuou pela seleção vai ter que voltar e não consegue atuar pelo seu time, e aí tem o Botafogo disputando o título brasileiro, tem final de Copa do Brasil, que está mais para o final de setembro ali, com São Paulo e Flamengo envolvidos. Flamengo também não tem jogadores, né? O Pedro não voltou, com todo esse imbróglio lá no Flamengo, o Gabigol talvez poderia, enfim, mas acho uma convocação extremamente regular, plausível e sem muitas surpresas. Olha, nenhum clubismo, tá? O único absurdo na lista é não termos o Lucas Moura depois do baile que ele deu no Corinthians. Mas assim, isso aí a gente não estamos prontos. Nenhum clubismo, tá? Uhum. Fora Lucas Moura, agora sem brincadeira, a gente pega, como você falou, né, Chico? Aí o Alisson tá lá entre os goleiros, a gente tem vários jogadores que foram convocados para a Copa do Mundo, é uma convocação regular, mas se acompanha há bastante tempo. Dificilmente a gente vai ter esta mesma base
daqui 4 anos na Copa do Mundo, né? A expectativa deve mudar muito. Qual vai ser o tamanho, por exemplo, do Vinícius Júnior? Neymar vai estar lá? Esse é o começo de um ciclo que é bem longo, né? Exato, e eu acho que é óbvio que o máximo possível você faz a convocação, na minha opinião, pensando na Copa, mas também é preciso um olhar para o agora, de um técnico que, vamos lá, né? Ele tem o seu objetivo pessoal também. Ele não vai querer não vencer os seus primeiros jogos, até porque a gente, nos primeiros compromissos, foram amistosos. Agora não. Agora já começa efetivamente a Copa do Mundo de 26 com as eliminatórias. Então ele precisa pontuar. Ele precisa pensar em quem está bem nesse momento. É por isso que ele precisa valorizar também. Você vê, não tem nenhum atacante jogando no futebol brasileiro. Todos estão lá fora. Com o Neymar, com o Rodrigo, o Vini Júnior, força máxima, porque ele precisa pensar no ciclo, sim, mas ele precisa pensar nesses jogos também. E é claro que, bom, a gente viu no último ciclo, né, mesmo que o Tite tenha, até o Tite, né, um jeito mais conservador, mantendo a sua base até o final, chegou nos últimos meses, no último semestre, o Tite teve que reconhecer que ele precisava de mais pontas, a FIFA abriu para 26 nomes, e aí ele priorizou atacantes, né, aí teve a chegada do Martinelli, de jogadores de beirada, né, o próprio Antony também. Então, assim, eu acho que o Lucas Moura é um nome que a gente vai observar, sim. É um cara que voltou para o futebol brasileiro, parece que nunca saiu, joga num altíssimo nível, fisicamente está bem, esse movimento que ele faz também é para voltar para a seleção. Acho que ele vai aparecer em algum momento, nas próximas convocações e tudo mais, tem idade para isso. Então, essa primeira chamada, ela é mais conservadora, ela é de manutenção de uma base, de time, até porque ele precisa vencer os seus jogos. E na sequência a gente vai começar a ver uma novidadezinha ou outra aqui de jogadores que vão surgindo, certamente. Agora, Chico, a gente estava conversando aqui, né, nos últimos dias, hoje também, fora do ar, e muito se falou, mas tem que ter Neymar, não tem que ter Neymar, abrimos o programa com essa questão, e uma pergunta que vem logo na sequência é o seguinte, ok, não tem Neymar, quem teria a grandeza do Neymar para ocupar esse espaço? Você vê algum nome? O Sandro falou agora há pouco. Será que o Vini Júnior tem? Ou falta um pouco ainda de bagagem para chegar ao patamar? Pensando nele daqui a 3 anos, talvez, a gente está falando de um período de tempo ainda. Como é que você enxerga também isso? Porque enquanto se critica muito o Neymar e se critica, de fato, se ele teria condições ou não, quem seria que teria condições para assumir essa posição? Eu acho que o Vini é um extremo candidato a isso, mas veja que a Europa ainda não enxerga, né? Eu não sei se pela irreverência dele, provocativa e com tudo que ele sofre na Espanha, se o futebol europeu também não valoriza o Vini como a gente imagina que ele deva ser valorizado, porque agora saiu a lista dos 10 melhores do mundo e o Vini está fora, né? E eu acho que ele fez uma grande temporada. Eu acho que o Vini tem talento e capacidade para isso, mas olhando para o ciclo e olhando daqui a 3 anos, eu acho que um jogador que pode fazer a transição, o Vini não vou fugir do Vini, tá? Acho que o Vini pode ser esse jogador. O Rodrigo me parece um jogador até mais afeito à característica do Neymar. O Rodrigo, ele na seleção brasileira na última Copa, apesar de muito jovem, foi o escolhido para ser o substituto do Neymar, inclusive em função, jogando mais por dentro. No Real Madrid tem feito mais essa função, ele é muito versátil lá na frente, né? E é um jogador extremamente maduro. Então esses dois jogadores, eles estão num estágio mais à frente do jogador que eu vou citar agora. Mas eu acho que daqui 3 anos a gente vai ter uma afirmação, a projeção, evidentemente, de um jogador chamado Vitor Roque, que não apareceu nessa convocação, mas que já está vendido ao Barcelona e que tem apenas 18 anos e que é um fenômeno por tudo que já mostrou no Atlético Paranaense. Se eu pudesse fazer uma vírgula, o não chamado do Vitor Roque, porque esse eu acho que tem que ser preparado para ser um substituto do nosso principal jogador. Vai ser ele. Chico Garcia, muito obrigado. Parou o carro para atender a gente, analisando a convocação da seleção brasileira. Bolívia, dia 8 de setembro, em Belém, Peru, dia 12, em Lima. Esses jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Chico, um abraço para você, até a próxima. Beijo.